Graça e paz, irmãos e irmãs. É muito bom ter você aqui. Muito obrigado por sua audiência. Hoje continuaremos sobre o Antigo Testamento, livro de Juízes. Vamos ao conteúdo. Continuação do estudo complementar 4, parte 25. Quinto cativeiro, Filisteus, tipifica o nosso eu, parte 5. Conclusão, lições dos jumentos. Para o impuro jumento do Velho Testamento, um animal puro era sacrificado. Você está vivo porque um cordeiro morreu no seu lugar na cruz, Jesus. Para a jumenta que Balaão montava, tinha um anjo do Senhor no caminho. Ela viu. Balaão não, tome o cuidado para não perder sua visão de Deus. O jumento conhece o seu dono, Israel não sabia nada de Deus, que lástima. Quanto a você, prossiga em conhecer o seu dono. Uma queixada de jumento parece desprezível, mas na mão do valente é arma poderosa. Para o mundo, crente pode não ser nada, mas na mão de Deus você é sempre vaso de honra. O pai de Saul sofreu a perda de jumentas, mas essa perda contribuiu para que chegasse ao trono de Israel. Deus tem planos e os planos de Deus não falham. Mesmo havendo perdas na sua vida, confie em Deus. Ele tem tudo sob controle. E o jumentinho, no qual Jesus entrou em Jerusalém, foi coberto de panos, não se promoveu, não chame a atenção para si mesmo. Que toda a honra seja para Jesus. Sansão e seus enigmas. Enigma é um substantivo masculino da língua portuguesa e significa algo ou alguma coisa de difícil compreensão, difícil de definir ou de conhecer a fundo, e que é caracterizado por ser ambíguo ou metafórico. O enigma está relacionado com o obscuro, o desconhecido e com as trevas. Relacionado com o que é enigmático. Em um sentido figurado, a palavra enigma é usada para caracterizar uma frase ou texto obscuro, de teor malicioso ou com intenções desconhecidas. O enigma também pode estar relacionado com o místico, o inexplicável ou sobrenatural. Algo misterioso, que não possui vestígios claros para que seja desvendado. Os enigmas e as charadas são associados por possuírem ambos um sentido de adivinhação. Na Bíblia, a palavra enigma aparece 14 vezes, principalmente no livro de Juízes, que conta a história de Sansão e Dalila. De acordo com a lenda, Sansão lançou um enigma para os convidados do banquete de seu casamento, em troca de 30 lençóis e 30 mudas de roupa. Disse-lhes, pois, Sansão, eu vos darei um enigma para decifrar, e, se nos 7 dias das bodas o decifrares e descobrires, eu vos darei 30 lençóis e 30 mudas de roupas. E, se não puderes decifrar, vós me dareis a mim 30 lençóis e as 30 mudas de roupas. E eles lhe disseram, dá-nos o teu enigma a decifrar, para que o ouçamos. Então lhes disse, do comedor saiu comida, e do forte saiu doçura. E em 3 dias não puderam decifrar o enigma. E sucedeu que, ao 7º dia, disseram à mulher de Sansão, persuade a teu marido que nos declare o enigma, para que porventura não queimemos a fogo a ti e à casa de teu pai, chamastes-nos aqui para vos apossardes do que é nosso, não é assim? E a mulher de Sansão chorou diante dele, e disse, tão somente me desprezas e não me amas, pois deste aos filhos do meu povo um enigma para decifrar, e ainda não o declaraste a mim. E ele lhe disse, eis que nem o meu pai nem a minha mãe o declarei, e o declararia a ti. E chorou diante dele os 7 dias em que celebravam as bodas. Sucedeu, pois, que ao 7º dia lhe o declarou, porquanto o importunava. Então ela declarou o enigma aos filhos do seu povo. Disseram, pois, a Sansão os homens daquela cidade, ao 7º dia, antes de se pôr o sol, que coisa mais doce do que o mel? E que coisa mais forte do que o leão? E ele lhes disse, se vós não lavrasseis com a minha novilha, nunca teríeis descoberto o meu enigma. Então o Espírito do Senhor tão poderosamente se apossou dele, que desceu aos Ascalonitas, e matou deles 30 homens, e tomou as suas roupas, e deu as mudas de roupas aos que declararam o enigma, porém acendeu-se a sua ira, e subiu à casa de seu pai. E a mulher de Sansão foi dada ao seu companheiro que antes o acompanhava. O enigma de Sansão lançado à sorte dos rapazes convidados de honra para a festa nupcial, exigidos para uma festa. Nos casamentos orientais, este era um direito antigo, que o noivo levasse os rapazes de honra, e como Sansão não levou,
estes convidados são fornecidos pelo clã da mulher. É bem verdade que o número 30 é muito grande, talvez a família de Dalila quisesse honrar a Sansão, ou ainda talvez a família da mulher levantasse alguma suspeita dele devido à fama dos seus grandes feitos, sobretudo contra o exército dos filisteus. Nazireado, um voto não cumprido. As consequências do descumprimento do voto de nazireado por parte de Sansão são as mais drásticas. Todos nós sabemos muito bem que não somente houve nesses dias passados, o mel que saiu de um leão morto, de maneira que é uma coisa tão repugnante aos nossos olhos, afinal misturar mel, uma comida a um cadáver, sobretudo sabendo do voto de nazireado de Sansão que não poderia tocar algo morto, Juízes 14:9. E tomou-o nas suas mãos, e foi andando e comendo dele, e foi a seu pai e a sua mãe, e deu-lhes do mel, e comeram, porém não lhes deu a saber que tomaram o mel do corpo do leão, sob pena da lei de ficar imundo por um espaço de tempo a nossa imaginação humana ao lermos este texto. Notamos a total falta de discernimento espiritual de Sansão que pelo voto de nazireado estava proibido terminantemente de tocar ou até aproximar-se de um cadáver, e, no entanto, ele tomou os favos de mel na sua mão tirando o mel do cadáver do leão. E talvez por isto nada informou acerca da ocorrência da luta com o leãozinho, não foi informada aos seus pais, certamente temendo uma repreensão deles. Vejam o alto preço do pecado da omissão de Sansão. Ele poderia esconder algo tão importante dos seus pais, mas não dos olhos de Deus. Mas há outros aspectos que precisamos mencionar: o quão desobediente ao pacto com Deus e aos seus pais ele foi, Juízes 14:3. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há, porventura, mulher entre as filhas de teus irmãos, nem entre todo o meu povo, para que tu vás tomar mulher dos filisteus, daqueles incircuncisos. E disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque ela agrada aos meus olhos. Sansão tratou a lei de Deus com menos importância, não fez caso da lei, que era contrária ao casamento misto. Ele era um judeu da tribo de Dan, e tomara em casamento a Dalila, uma mulher filisteia. E parece-nos muito familiar esta prática no meio do povo de Deus, que em desobediência continua casando-se com pessoas que não são do meio cristão, atraindo para os seus casamentos sofrimento sem igual. Vejam o que diz a lei, Êxodo 34:16: e tomes mulheres das suas filhas para os teus filhos, e suas filhas, prostituindo-se com os seus deuses, façam que também teus filhos se prostituem com os seus deuses. Vejam também Deuteronômio 7:2 e 3: e o Senhor teu Deus as tiver dado diante de ti, para as ferir, totalmente as destruirás, não farás com elas aliança, nem terás piedade delas, nem te aparentarás com elas, não darás tuas filhas a seus filhos, e não tomarás suas filhas para teus filhos. A Bíblia relata também a história do grande rei Salomão, que foi o homem mais sábio que existiu sobre a face da terra. Infelizmente, testemunha também que ele se tornou idólatra por indução de suas mulheres prostitutas estrangeiras provenientes de nações idólatras. Ele se uniu a elas e também aos seus deuses pagãos, chegando a construir templos a eles. A Bíblia registra que desde os tempos de Moisés, sempre proibiu aos israelitas casarem-se com mulheres estrangeiras. O arrependimento de Sansão. Sansão mudou radicalmente a direção de sua vida, executando um ato final verdadeiramente heróico. Seus captores o tinham levado a uma festa celebrada no templo dedicado ao deus pagão Dagom. Aí foi exibido como um despojo, um troféu conquistado, o símbolo altivo do triunfo dos filisteus. Agora, servindo de espetáculo aos seus algozes, Sansão, cego e amarrado, foi feito objeto de ridículo e zombaria. Vejam só que espetáculo ridículo, sabendo-se que em sua pessoa, o Deus do universo e seu povo foram publicamente zombados. Deus estava sendo vilipendiado por culpa exclusiva de um homem que não foi obediente a Deus, que não foi capaz de guardar segredos, guardar seu próprio enigma. Na hora da angústia extrema, de dificuldades, de medo, perigos, nesse momento crítico, Sansão voltou-se a Deus, lembrou-se daquele que de fato é poderoso, pediu perdão por suas ações egocêntricas e rogou para que as forças de seu Deus lhe fossem de novo dadas, desta vez para mostrar que Deus é Deus acima de todos os deuses, e que não há outro Deus tão poderoso como o grande El Shaddai. Obrigado por assistir até aqui. E não perca a continuação do estudo complementar 4, no próximo vídeo. Graça e paz, irmãos e irmãs.